bacanas e acabou que eu não consegui Ah, daí não ler volta para todos. cá o comentário. Não volta, não. É tudo novo, digamos assim, né? É como se começasse do zero aqui, né? Obrigado, pessoal, que está retornando, então, né? Pois é, Que que bom que o legal. pessoal está voltando. Então, Fernando, onde estávamos? Estávamos falando sobre o cuidado, né, com essa questão da. Eu acho que tu estavas lendo um comentário, se não me engano, da Michelle, sobre o filho dela usar a tela, alguma coisa Ah, assim. dos jogos, não, mas depois eu estava lendo outro sobre a questão da pandemia, que eu acho que a Fábio tinha colocado. Mas Ah, agora o comentário não volta aqui para essa segunda parte. Então eu peço desculpas que a gente não conseguiu retornar, mas qualquer coisa pode escrever novamente ali nos comentários que a gente lê. Temos muita gente querida voltando, a participação da Catarina, professora, da Lara, querida. A Lara vai fazer uma live conosco aqui no que Protagonizar. legal. Minha Vamos colega de conversar. trabalho, professora. É, a Lara, querida. Então, Fernando, a, a nossa próxima questão seria, né, por que usar, então, as tecnologias da educação? Tu já falou até um pouco sobre essa questão, mas, de repente, falar um pouco mais e, principalmente, voltado, então, à educação infantil. Certo, certo. Então, quando a gente pensa, né, na utilização das tecnologias educacionais, a gente está sempre pensando elas a partir de uma perspectiva, né? E uma das teorias que fundamentam a utilização das tecnologias educacionais, como eu tinha falado antes, é o construcionismo de Seymour Papert. O Papert, ele foi um matemático sul-africano, ele trabalhou bastante tempo no MIT, né, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e ele trabalhou também por 8 anos com o Jean Piaget. E então a teoria dele, né, o construcionismo, né, diferente da teoria piagetiana, ela prevê a mediação, né, por meio de tecnologia no processo de aprendizagem e com um objeto, né, ou com um resultado feito pelo aluno. Então, a nossa prática educacional com tecnologias, ela está pautada nisso, de que por meio desses dispositivos, né, os mais diversos possíveis, né, que a gente tem acesso, né, na escola, o aluno produza algo, né, o aluno cria algo. Mas é claro que isso não está disponível, por exemplo, né, para a educação infantil. Né? A gente não vai esperar que né, uma criança na educação infantil crie algo. Mas a gente vai pensar, então, né, a partir dessa tecnologia como um suporte para os professores. E quando a gente pensa nessa tecnologia como um suporte, né, para as professoras, para os professores, a gente tem uma condição de potencializar os processos de aprendizagem. Potencializando os processos, a gente pode, né, trabalhar com ideias, com projetos que até então não são totalmente possíveis sem o meio da tecnologia. Então, esse é um ponto bem chave quando a gente vai pensar na utilização de uma tecnologia na escola. Por quê? Porque a gente pode muitas vezes também, né, fazer o que a gente chama de subuso do computador, o subuso das tecnologias. Então, eu sempre preciso pensar, né, isso é uma orientação teórica, digamos assim, né, uma orientação técnica. Eu sempre preciso pensar na tecnologia como algo que amplie, que potencialize o meu ato pedagógico. Daí talvez alguém diga, poxa, Fernando, mas eu estou começando na tecnologia, eu não vou dar conta disso. Não tem problema nenhum. A gente pode começar daquilo que está ao nosso alcance. Se está ao nosso alcance, né? E que eu vou sair um pouquinho da educação infantil, mas depois eu volto, tá, Jerusalém? Se está ao nosso alcance levar os alunos para a sala informatizada e escrever um texto, tudo bem, ótimo, vamos fazer isso. Se está ao nosso alcance levar os alunos para fazer uma pesquisa,
para desenhar, sem problema. Mas, com o passar do tempo, como que a gente pode ampliar isso? Se eu posso, a partir dessa possibilidade de escrita dos alunos na sala informatizada, produzir um blog e publicar os textos deles na internet, para que não só a escola leia, mas para que a família dessa criança leia como um todo, e outras pessoas leiam também. Aí eu tenho um sentido para a tecnologia que não é possível, ou talvez fosse mais difícil sem ela. Então, quando a gente pensa, né, qual é o sentido da tecnologia, o sentido é ampliar os processos. E eu posso fazer isso por dois caminhos. Eu posso fazer isso a partir do momento que eu tenho as condições materiais na escola, né, numa realidade sem pandemia, né, então eu posso fazer isso com os meus alunos no laboratório. Mas eu, enquanto professor, se eu não tenho um laboratório na minha escola, ou não tenho as tecnologias, também ainda me resta uma grande quantidade de ferramentas, de projetos, de possibilidades de ideias que eu também posso fazer enquanto professor para levar aos meus alunos. Então, hoje, por exemplo, né, quando eu ensino na pedagogia essa disciplina, eu tenho sempre partido dessa perspectiva. Por quê? Porque há uma grande realidade das escolas, né, que não possui laboratórios ou que não possui internet. Mas o que eu posso fazer para além disso? Né? Ou eu, enquanto professor, o que eu posso fazer? Então, acho que esse é o ponto inicial, né? Para que eu veja a tecnologia a partir desses dois pontos. O que eu tenho acesso? O melhor deles é sempre que a criança possa produzir. No caso da educação infantil, nós vamos pensar em pequenas atividades, pequenos projetos para que o professor entregue um material, para que o professor entregue um conteúdo, ampliando a possibilidade daquilo que ele faz em sala de aula, né? Daquilo que ele faz com as suas crianças. Então, penso que essa é a ideia principal. Que a tecnologia seja um meio, como tu falaste, né? E não um fim. Para que seja uma ferramenta a mais para esse professor da educação infantil, né? Isso. E até o Fernando comentou que de algumas ferramentas que o professor pode estar fazendo uso para ampliar essa ação, essa prática, inclusive na educação infantil, e depois ele mais para frente ele vai falar um pouquinho sobre quais são essas possibilidades. E aí eu também posso até falar em questão, enquanto coordenadora de educação infantil, e que a gente também, enquanto equipe, vem utilizando de algumas ferramentas que vêm contribuindo bastante na prática do professor e nos seus planejamentos, enfim. Fernando, o Lucas ele tinha feito uma pergunta, né, para a gente sobre o uso da tecnologia durante esse período de quarentena. Tu até já abordasse um pouco, né? Ah, sim. Até, até quando ou quanto que é válido fazer uso dessa tecnologia nas aulas não presenciais? Certo. Essa é uma pergunta que nos instiga bastante, né? Se nós pensarmos até quando, eu penso que durante essa situação toda, né, no qual a gente não possa voltar para a presencialidade. Agora, se a pergunta é até quanto, né, o quanto, né, falando, né, até quanto é válido, né? Ele quer saber o quanto que é válido fazendo essa comparação com a presencialidade. Então, essa é uma pergunta bem interessante, né? Por quê? Porque ele nos pergunta qual é a diferença, né? Ele está querendo saber quanto mais a presencialidade é melhor ou quanto mais, né, esse ensino online, como ele está chamando aqui, é melhor. Então, a gente costuma partir do pressuposto da mediação. Acho que esse é o nosso termo principal para discutir nessa questão do quanto que é válido um ensino online.
E a pergunta é possível aprender com a mediação dessas ferramentas? Sim, é possível. Mas ela precisa obrigatoriamente observar as especificidades. Eu faço um exercício, muitas vezes, de perguntar para os alunos o que é aprender, o que é aprendizagem. E daí, eu sempre percebo nas respostas que não vem determinado que para aprender precisa estar presencial ou online. Então, não faz parte, ou frequentemente não faz parte do nosso conceito do que é aprender a presencialidade. Então, significa que ele não é de forma, ele não é um fundamento, digamos assim, do aprender. A aprendizagem, ela não está fundamentada numa presencialidade. Por quê? Porque eu posso aprender de uma infinidade de maneiras diferentes. Nós, seres humanos, aprendemos por vários processos diferentes. E são processos psicológicos de aprendizagem. Eu posso aprender escutando alguém falar, eu posso aprender vendo, eu posso aprender fazendo. Né? E isso na educação infantil, esses vários meios pelos quais a criança aprende ficam muito evidentes. Às vezes os pais ou as professoras dizem, nossa, o aluno viu eu fazendo isso uma vez só e ele aprendeu. Né? A criança bem pequena, como é que ela aprende a imitar? Alguém imitar. Né? Um sonzinho de dinossauro, um sonzinho do cachorro, alguém fez uma vez, ela vai aprender. Então, são processos vicários, né? Processos de imitação a partir daquilo que a gente observa. Então, quando a gente está falando desse ensino online, a gente está, sim, num campo, numa área na qual é possível aprender. Isso é fato. Né? E há uma tradição muito grande de aprendizagem por esse meio. Né? Então, bom, eu lembro, né, quando eu era pequeno, do Instituto Universal Brasileiro. O pessoal agora do chat se entregando, quem lembra, né? Tinha curso de violão, eletrônica de televisão, vinham cursos completos pelos correios. É uma aprendizagem à distância. Ela só não era online, porque não tinha internet naquela época, mas era uma aprendizagem à distância. Ou seja, nós, seres humanos, temos uma capacidade gigantesca de aprender pelos mais diversos meios. Né? Todos nós temos experiências extremamente diversificadas de aprendizagem. Né? E todos nós podemos dizer que em determinados momentos da nossa vida, ou determinados conteúdos, nós aprendemos de modos diferentes. Tem gente que aprende violão vendo as pessoas tocarem. Eu não sei como, eu não consegui aprender nem no curso. As pessoas aprendem, às vezes, a tirar as notas ali de ver as pessoas tocarem. Olha só. Então, nós, seres humanos, temos essa especificidade. E da mesma forma como nós podemos aprender de maneiras das mais diversificadas, das mais variadas possíveis, é extremamente fundamental que, quando nós estamos no ensino online, no ensino à distância, no ensino take-home, como queiram chamar, que nós também possamos olhar para essa especificidade do aluno com o qual nós temos intenção de ensinar. Então, esse é o primeiro ponto. Ele não pode ser igual para todo mundo. Eu vou falar um segredo. Em educação presencial deveria ser igual para todo mundo, porque as pessoas não são iguais. Elas aprendem por meios diferentes. Vou ficar só entre nós isso aqui, tá? Só entre nós. Só entre nós aqui, tá? Só entre nós aqui, ó, nós 40 aqui na live. Então, mas na educação à distância, né, na educação mediada dessa maneira online ou por tecnologia, isso precisa ser ainda mais evidente. Por quê? Porque nós não temos, né, um radar para mensurar, né, aquilo que a gente falava antes
né, dessas outras impressões que os alunos nos passam. Né? Só olhando para o rostinho dele ali na tela, eu não tenho acesso a ele como eu tenho na presencialidade. Então, por isso que esse ensino, né, online, né, como o Lucas está referenciando aqui, ele precisa ser um ensino, né, em constante discussão. Porque não dá para a gente achar que é só transpor a presencialidade para o online que vai funcionar igual, porque não vai. É diferente. Então a gente precisa, né, aquilo que a gente falava antes, a gente precisa se ouvir, a gente precisa conversar. E mais do que nunca, a escola precisa estar apta a ser a mais flexível possível. Ela precisa estar ágil, que não é uma característica da escola. Mas ela precisa, nesse momento, estar ágil para mudar, se for preciso. Para o bem de todos, né? Para o bem dos alunos, para o bem dos professores também. Então, na educação infantil, claro, o processo de mediação é extremamente diferente. Né? A ideia principal é que a professora, né, que o professor permaneça ou consiga manter uma relação de vínculo com as crianças. Né? Consiga instigá-los a algumas referências que eles tinham antes na presencialidade. Mas não que vai haver uma aula online, né, para a educação infantil. Né? Do meu ponto de vista, inclusive, nós deveríamos repensar muito como estamos fazendo a aula para as crianças até o 5º ano. Para que eles não fiquem tanto tempo na frente da tela. A gente falava sobre isso antes, né, Jerusa? O tempo de concentração das crianças já é um tempo super curto, pela característica deles. Agora, você imagina a gente exigir uma atenção concentrada durante longos períodos de tempo. Né? Muitas vezes a gente acaba ignorando isso, e às vezes a gente acaba ignorando isso até em todas as esferas. Nós, adultos, também nós fizemos um esforço muito grande com a atenção concentrada durante muito tempo. Né? Eu dou aula, estou nesse formato também, né, na graduação, e eu preciso criar quebras nas aulas. Porque nem eu consigo falar que é mediado por tecnologia durante todo o período de aula, nem os alunos têm como me escutar durante todo o período de aula. Nós temos seres humanos com necessidades e características específicas. A grande área do conhecimento da ergonomia já nos fala há muito tempo. Olha, o corpo humano não é feito para ficar parado. Nós não somos feitos para ficar parado. Né? E isso é uma reflexão que tem se tornado evidente agora, sim, mas é uma reflexão que a gente já vem ignorando no sentido de deixá-la por lado, de não nos havermos com ela, na presencialidade também. A gente tem aumentado os espaços, os tempos de permanência da criança na escola. Mais tempo sentada, num corpo que não é para ficar sentado, numa idade que não é para ficar parada. Então, veja, toda essa situação de pandemia, ela nos faz refletir, ou ela nos acende sinais de alerta, de reflexão, não só para esse momento da educação e para como nós estamos conduzindo ela, mas ela faz a gente olhar para a presencialidade também, para o ensino presencial também, para coisas que a gente já tinha esquecido no ensino presencial, ou coisas que a gente tinha dito, não, eu não vou me haver muito com isso. Bem isso. E acho que para todos, né, quando voltarmos ao presencial, com certeza, como muitos dizem, não seremos mais os mesmos, inclusive enquanto profissionais da educação, inclusive quando formos realizar alguma prática pedagógica em que a gente precise do uso de uma tela, né, para as nossas crianças. A gente já vai pensar, ou vai ter aquela rejeição de não quero nem pensar em tela agora no presencial, né? Ou vai fazer o uso devido. O professor em si não tem como fugir, né? Porque a sua formação, o seu planejar, ele
é imprescindível que ele faça uso, né, da Sim, internet e da tela para que ele consiga dar conta do todo. sim. Porém, as nossas crianças, a gente vai ter que ter esse olhar do que vai ser realmente mais viável ou não para quando retomarmos, né? E Uhum. isso não tem como a gente saber agora, né, Fernanda? É aquilo que a gente falava antes. A gente vai ter que ter um olhar atento, escutar, como tu falasse, né? Ouvir as nossas crianças, né? Tudo o que elas vivenciaram durante todo esse tempo junto às suas famílias ou a quem estava cuidando delas. E para daí sim repensar em como usar essa tecnologia a favor delas, né? Vamos ler mais alguns comentários. Temos aqui nossa querida Ana Lúcia, que disse assim: professor Fernando, para mim, sempre foi uma referência nas tecnologias. Me salvou muitas vezes e principalmente me acalmou diante de alguns temores e insegurança ao utilizar alguns recursos. Pô, que legal, Ana. Muito obrigado. Obrigado, Ana. O Giovanni traz assim: a utilização das tecnologias em sala de aula podem ser diferenciais na prática do professor. Trazemos para a sala de aula coisas que os alunos gostam e que estão presentes no cotidiano deles. Exatamente, né? Não tem Uhum. para onde fugir, não tem como a gente simplesmente descartar, né? Sim, perfeito. A Ana diz assim: lembrei do coelho subindo na época do espinho. Ah, É, o espinho. o coelho sabido. Sabido, eu li subindo. Sim, É sim, sim. sabido, sabido, sabido. Isso mesmo. Pô, o coelho sabido era a raiz, né? O coelho sabido era um software para aprendizagem e ele tinha vários níveis. Trabalhava ali com educação infantil, pré-escolar, primeiro ano, eu não vou lembrar exatamente, mas ele tinha vários níveis e era extremamente lúdico, as crianças adoravam, os professores adoravam. Era realmente um software muito bom. E naquela época a gente tinha essa preocupação: quais softwares ou quais programas são bons para ensinar, servem para tal coisa. Né? Com o passar do tempo a gente foi mudando um pouco a perspectiva. Mas eu gostava muito com ele, sabe? Tem saudades. Esse era para qual faixa etária, Fernando? Ele tinha diversos níveis ali. Então, eu acho que ele tinha um para educação infantil, tinha um para o pré específico, depois do primeiro, eu acho que caixas de jogo, e eles atendiam assim a vários segmentos. Desculpa, eu não vou lembrar. Meu, Ah, faz um. não, eu também estou pedindo demais, né? A Selma, ela se entregou aqui, ó, disse, eu lembro do Instituto Universal, viu, Fernando? Tamo junto aí, então. É. A Janete diz, na educação infantil, a participação dos pais é fundamental para ajudar no desenvolvimento das crianças. Com certeza, Janete. Né, Fernando? Não só no presencial, como agora também no Uhum. não presencial. A gente falava sobre isso ainda, né, Fernando? Que o acompanhar, né, o acompanhamento dos pais naquilo que as crianças estão vivenciando, seja relacionado à escola ou não, é fundamental, independente de estarmos no presencial ou não. Claro que a gente tem que analisar as N realidades, né, de famílias e de situações, como o Sim, Fernando também já bem colocou aqui. A gente precisa ver se esses pais estão os dois trabalhando e às vezes trabalhando fora, não estão em home office, ou se estão em home office e, e precisam dar conta desse trabalho em casa e ao mesmo tempo cuidar dessa criança, né? Como é que ele está conseguindo se organizar mediante tudo isso? Por isso que, como o Fernando já nos trouxe, o diálogo é fundamental. A gente precisa ter esse diálogo constante com as famílias, né, enquanto escola. Vamos ver mais alguma coisa aqui. A Tati, professora Tati, querida, falou: precisamos ser curiosos, procurar variadas formas de ensinar para que todos aprendam. Isso mesmo. A Aline comentou: nesse momento tem que servir para refletirmos a nossa prática. Com certeza. A gente, eu e o Fernando até conversava, a gente não vem aqui numa live sobre tecnologias trazer receitas prontas. A gente vem trazer reflexões justamente para que a gente
repense as nossas práticas, tanto no presencial como agora no não presencial, e que a gente faça uso, então, das tecnologias, que é o tema que a gente está abordando, de maneira positiva. Né? E é para isso que o Fernando, então, está aqui trazendo tanta informação valiosa para a gente, tanta reflexão. A Leila diz, Fernando dando um show, um novo olhar para a educação, mesmo tecnológico, mais humano. Verdade. Fernando, é isso tudo, gente. O Betinho querido, o Betinho Guislandi diz, Fernando, grande amigo das artes, sempre espectador dos nossos espetáculos, assistindo sua linda bailarina. Saudade de todos. É professor da amada Duda, filha de Fernando. Né? Obrigado, Betinho. Na verdade, é professor da Soma, né? A Indiara, que é professora da Duda, né? Sim. Então, temos mais uma pergunta que também foi enviada na caixa de perguntas lá, que é da nossa querida coordenadora Marlina. Ela levantou a questão, né? Se é possível, então, pensar na tecnologia para as crianças pequenas, se é acessível. O Fernando já falou um pouquinho sobre isso, mas, de repente, Fernando, já pode trazer, então, os exemplos daquelas ferramentas que tu até compartilhasse comigo, que é bem interessante. Perfeito. Essa pergunta é bem oportuna mesmo, né? Porque a gente pensar, né, o que é possível na educação infantil, né? Então, como a gente tem comentado e tem falado, não dá para deixar as crianças, né, e as crianças pequenininhas, as crianças da educação infantil, alheias a essa realidade que a gente identificou quando falamos de cultura digital, de cibercultura. Toda a tecnologia que nós temos hoje, ela faz parte do arcabouço humano, ela faz parte do nosso referencial humano. Assim como há algumas décadas atrás nós tínhamos como equipamento principal a TV, o rádio, e as crianças, né, faziam mediações com esses equipamentos, hoje a quantidade de dispositivos eletrônicos que a gente pode encontrar nas casas, né, os eletrônicos, os dispositivos com conexão à internet, são muito grandes. Então, as crianças, naturalmente, elas nascem inseridas. A criança nasce inserida numa realidade onde os pais têm um celular, onde um pai pode ter um tablet, onde uma mãe pode ter um videogame, onde a televisão conecta na internet. Então, vale lembrar aqui que a nossa geração viu as telas de toque nascerem. Se não me engano, foi em 2007, com o iPhone. Foi 2007, 2009, não lembro exato. Mas até então nós não tínhamos telefone com tela de toque. Hoje só tem telefone com tela de toque. Então, a realidade de interação para a criança é uma realidade que ela vai imaginar que tudo é passível de ser sensível ao toque. Né? Como é que a geladeira não é sensível ao toque? Né? Então, isso faz parte, esses objetos hoje são parte da nossa cultura, parte da nossa realidade. Então, nós conseguimos entender que também não é possível deixá-las alheias a esses objetos. Como nós estamos engatinhando nessa compreensão. A gente está no início, a gente não sabe ainda. A gente ouve médicos, a gente ouve pediatras, a gente ouve oftalmologistas, a gente ouve professoras explicando, a gente ouve psicólogos explicando, mas a gente está criando ainda a maneira ideal, digamos assim, né, se é que um dia vamos encontrá-la, de mediarmos as crianças por meio desses dispositivos. E dentro da escola, essa também é uma preocupação. Né? Por quê? Se esses dispositivos fazem parte da cultura, fazem parte da realidade, como que a escola vai representá-los? A escola precisa representá-los? Né? Eu, particularmente, penso que na educação infantil não é preciso, né, essa é uma posição minha, a partir dos meus estudos, das minhas reflexões, que não é preciso que nós façamos na educação infantil uma mediação direta. Eu não preciso levar o computador, levar os bebês para usarem os computadores.
porque tem outras questões muito mais prioritárias no desenvolvimento delas do que a mediação com esse tipo de equipamento. Haverá momentos para isso, né? Haverá outras situações onde isso possa ser colocado. Mas eu não preciso, e do meu ponto de vista, eu, Fernando, falando, né? Acredito que nós não deveríamos, né, ter um computador, um tablet, né, na educação infantil. Né? Não precisaríamos nem de uma TV em cada sala também, né, porque a criança não precisa dessa mediação. Né? Mas vai fazer parte da vida dela. Então, a minha perspectiva é de que na educação infantil o professor ou professora possa utilizar de recursos, mas a partir dos objetivos de aprendizagem que ela já tem estabelecido no seu currículo, no seu planejamento. Então, aqui, a gente tem discutido, né, de ousadia, algumas possibilidades. Então, assim, eu geralmente eu tenho 3 possibilidades aqui para apresentar e discutir um pouquinho. Né? Uma delas é a criação de audiobooks. E também, junto, nós temos a criação de podcasts. Então, veja, dentro da educação infantil, é uma prática muito legal de aprendizagem, de interação, de ludicidade, a leitura de livros. Né? Contar histórias fazem parte. Na verdade, eu penso que contar histórias deveriam fazer parte de todo o processo de aprendizagem, né? De tão incríveis que elas podem ser. Mas eu posso fazer isso por meio de tecnologia, criando um audiobook, né, que eu possa enviar para as minhas famílias. Isso até nesse momento agora. Então, um professor, uma professora pode ler uma história com a sua voz e num software, né, não tão complexo, ou muitas vezes no próprio celular, juntar voz com uma música de fundo e criar uma história. Essa possibilidade do audiobook, então, me permite, né, permite à professora gravar a sua própria voz, com a qual a criança está acostumada, e trazer uma certa interatividade. Então, se está contando uma história que tem um som, tem um rugido de um leão, por exemplo, é possível ir na internet buscar um rugido do leão e colocar naquela parte ali. Então, é um trabalho que não exige tanta complexidade assim. Tem muitos tutoriais na internet mostrando. E é um trabalho que você pode enviar para os pais, por exemplo, num momento como esse. Né? Então, veja, é uma maneira diferente de contar histórias? Porque a gente está tirando alguns recursos visuais, mas acrescentando outros recursos auditivos. Né? A ideia de podcast é muito parecido também. Muitas vezes, né, nas escolas, os professores, às vezes em reuniões de pais, acabam trazendo um tema pedagógico para discussão, ou um tema para que todos possam se debruçar ou estudar um pouquinho mais. Afinal de contas, todo mundo que tem criança na educação infantil gosta de saber sobre o desenvolvimento da criança. Né? Então, são informações muito ricas. Os professores podem produzir informações por meio de podcasts específicas para os pais. Né? Isso acontece naturalmente quando a gente tem a presencialidade. Né? Quando o pai, ou a mãe, ou o responsável, né, o avô, a avó, enfim, vai lá buscar a criança, né? Às vezes o pai tem uma dúvida, essa pessoa tem alguma dúvida. Olha, ele está fazendo isso e tal, a própria da idade. Né? As professoras são especialistas em entender sobre isso, porque entendem do desenvolvimento infantil. Essas informações podem ir por meio de áudio para os pais também? Podem. Isso é incrível. Então, veja, é uma tecnologia que a gente utiliza como suporte e não necessariamente, né, ela precisa ser para que a criança manipule com ela, né, para que a criança interaja com ela. E a nossa terceira ferramenta, né, a terceira ideia, assim, né, pensando... Só antes de tu falar dessa terceira ferramenta, só reforçar da importância, tu falasse ali do trabalho com as crianças, mas lembrasse dos pais, né?
O bacana do podcast para os pais, digamos assim, como informativo, de repente, do professor para eles, é que hoje em dia, justamente por conta da otimização do tempo, muita coisa, né, para se realizar, o pai pode ir escutando e fazendo as suas, né? Muitas vezes até já ouvi professoras compartilhando comigo, dizendo, enquanto eu estou ali ouvindo um áudio, eu vou fazendo as minhas coisas em casa, né? Organizando alguma outra coisa. Então, isso também vem para otimizar, para organizar melhor o tempo da gente e facilitar, né, Fernando? O podcast hoje ele tem feito cada vez mais parte, né, da nossa realidade. Hoje é comum as pessoas consumirem conteúdo a partir disso, né? Então ali às vezes no carro, né, ou como tu bem falasse, fazendo uma outra atividade, né? Eu não tenho essa habilidade, eu só consigo escutar o podcast que eu não paro. Eu tenho que parar para escutar podcast, tal, mas tem Mulher. muito conteúdo, e muitos conteúdos super bacanas, né? E de várias áreas, né? Você quer podcast só sobre tecnologia, sobre educação, sobre entretenimento, tem bastante coisa também, né? E ele nos acompanha onde for no nosso celular, né? No nosso caso aqui, a gente pode imaginar um podcast enviado para o grupo de WhatsApp dos pais. O que é muito comum. A gente já grava áudio, né? Já manda o áudio. Agora imagina se a gente consegue colocar uma trilha, né? Uma trilha musical de fundo, fazer uma pequena edição, né? Que a gente consiga fazer isso uma vez por semana, né? Os pais se acostumem, poxa, né? Chegou ali na segunda-feira, é o dia que a Pro vai mandar um podcast falando sobre desenvolvimento infantil, né? Olha, de aprendizagem também. As professoras têm usado muito vídeos, mas é um recurso bacana justamente por facilitar, como a gente falou, né? Os pais poderem escutar no carro, fazer outras coisas e ao mesmo tempo receberem informações importantes, né? Esse é um outro recurso a ser pensado com carinho. E aí a terceira ferramenta? Isso. A terceira ferramenta é aquilo que a gente chama de livro-jogo. Livro-jogo é uma ferramenta que eu aprendi faz bastante tempo. Eu escutei pela primeira vez em 2013, né, num evento de tecnologia, e quando eu escutei fiquei encantado. Nossa, eu preciso trazer isso de alguma forma para a educação. O que é um livro-jogo, né? Muitas pessoas nem nunca ouviram falar disso. Então é a ideia que a gente possa jogar com um livro. Mas como que eu posso jogar com um livro, né? A gente tá muitas vezes acostumado a um livro que a gente só lê, né? Ou seja, eu abro um livro, bom, eu sigo do começo até o final, e é assim que faz com o livro, né? Agora, a ideia do livro-jogo é uma ferramenta que eu tenho ensinado na parte de tecnologias educacionais, que nos permite contar uma história e que nesta história haja escolhas a serem feitas. Então, na internet é possível encontrar alguns livros-jogos na área de aventuras, né? Que são os livros-jogos da área de RPG, que a gente chama, né? Dos jogos de interpretação de papéis. Mas eu tenho trazido isso para a educação a partir da perspectiva de que se você está trabalhando com crianças maiores, elas possam criar as próprias histórias. E se a gente está trabalhando, nesse caso aqui, com crianças menores, que a professora possa criar histórias a partir do seu contexto e do seu interesse educacional, naquilo que está já no seu planejamento. Vamos imaginar como é que é um livro-jogo. Bom, eu geralmente utilizo a ferramenta PowerPoint para isso. PowerPoint, que é uma ferramenta que geralmente a gente já utiliza, né? E eu começo contando uma historinha. Nessa história, eu trago imagens da internet e essas imagens vão me ajudar a contar histórias. Então, basicamente, eu preciso saber usar o PowerPoint, as ferramentas de texto, né, as caixinhas de desenho, né, as caixinhas de formas. Eu preciso operar com imagens, né, trazer imagens da internet. E eu começo a contar essa história. Num determinado momento da história, eu coloco uma opção, né? Eu coloco uma bifurcação, né?
Por exemplo, vamos imaginar que nós temos uma história onde há uma criança andando por um caminho e ela vê um coelhinho que parece estar dormindo. O que ela faz? Daí eu coloco duas opções. Ela chega perto e tenta acordar o coelhinho, ou ela simplesmente passa por ele. Então, quando eu estou pensando na educação infantil, claro, não exatamente bebês, né? Crianças um pouquinho maiores, né? Com um pouquinho mais de compreensão, eu posso mostrar essa história e pedir para que as crianças escolham o que é o correto, o que a criança deveria fazer. Ela deveria ir lá e acordar o coelhinho ou ela deveria seguir adiante? Um exemplo bem simples, né? E daí, a partir dessas duas escolhas, há ramificações na história. Ou seja, o livro-jogo ele se torna uma história interativa, onde as escolhas que as crianças vão fazendo vai determinar finais diferentes da história. Então, um livro-jogo ele pode ter pelo menos dois, né? Mas 2, 3, 5, 10 finais diferentes. Ele pode ser sempre jogado novamente até que sejam feitas todas as escolhas. Isso é extremamente novo para nós. Por quê? Porque nós vivemos, né? Nós fomos criados numa época onde não havia essa interação com o livro. A gente não foi acostumado a interagir. Então, esse tipo de história que o professor pode criar, né? O professor pode criar para trabalhar os seus conteúdos. Ele pode trabalhar questões, dilemas ali dentro, né? Valores. Valores, ética, né? E discutir e mostrar para o aluno, olha, tá vendo essa escolha que você fez aqui? Né? Essa escolha trouxe você para esse resultado. E mostra muitas vezes como as nossas escolhas também nos requerem responsabilidades. Então, uma maneira lúdica, interativa, diferente de nós fazermos isso. Poxa, mas Fernando, como é que eu operacionalizo isso lá na minha escola? Bom, você vai precisar de um computador, talvez um notebook, e daí sim, você pode conectar esse notebook numa TV. Claro, o seu PowerPoint vai ser interativo, você vai clicar nas opções, porque elas funcionam como hiperlinks. É uma ferramenta lá no PowerPoint chamada Hyperlinks, que você clica na primeira opção e marca para ele ir para um determinado slide. A segunda leva para um outro slide. Parece um pouco difícil de gerenciar, né? Mas é uma questão mais de prática e às vezes de organização num papel mesmo, para você saber quais escolhas levam para quais slides. E mostrando isso numa televisão, né? Conectando um notebook ou um computador numa televisão, você pode fazer uma votação. E aí, crianças, qual a gente vai escolher? Qual alternativa a gente vai escolher? Ah, a gente vai escolher essa. Ah, por que vocês vão escolher essa alternativa? Será que ela é a melhor alternativa? Será que ela vai nos levar para um lugar seguro, para uma boa escolha? Então, a tecnologia, e talvez isso é o mais fantástico na educação, ela é um plano de fundo, como a gente fala, né, que nos dá uma possibilidade muito grande, mas ela em si não precisa aparecer. Ela é um recurso que nos dá suporte, mas como um meio. Então, para a criança ali, tanto faz como tanto fez qual ferramenta você usou. Para o professor também. O que nos importa é o objetivo pedagógico, é o objetivo da aprendizagem que está ali. Por isso que eu sempre digo assim, olha, o nosso objetivo é alcançar isto. A ferramenta que você escolher para isso não interessa. Se você escolheu a ferramenta que eu ensinei ou você encontrou uma outra, se encontrou uma outra, melhor ainda. Então veja que não tem um caminho assim rigoroso, rígido, de que faça desse jeito, escolha esse programa. Faça da maneira como você conseguir, né? Desde que o seu objetivo seja cumprido lá no final. Então, assim, são três propostas, né, de ferramentas, três propostas de atividade que nos ajudam a pensar as tecnologias para as crianças bem pequenas, né, para a educação infantil.
mas sempre com o objetivo pedagógico em primeiro lugar, né? Nunca estando nós submetidos à tecnologia, né? Ou reféns da tecnologia. A tecnologia é a nossa grande ferramenta, mas, como eu falei lá no início, né, o principal é sempre a aprendizagem das crianças. Isso mesmo. Até, Fernando, muitas professoras na educação infantil também criam histórias, mesmo com as crianças pequenas, porque elas ficam como escriba, as crianças vão então formando, criando, usando a sua imaginação, a sua história. Então, dá sim, mesmo na educação infantil, não só para gerar esse movimento que é muito bacana que tu trouxe, que é da escolha, de gerar reflexão nas crianças, mas também de criar, também elaborar a sua própria história. E isso é um movimento também muito Sim. bacana que a tecnologia vai possibilitando, né? Se eu trabalho com crianças maiores, né, ali eu tenho os recursos na escola, eu vou conduzir para que elas produzam as histórias delas, né? Então, ao invés de buscar imagens da internet, eu vou pedir para que elas desenhem, né? Vou escanear, ou vou tirar uma foto, jogar isso para o computador. Então, tudo depende das condições que a gente tem, né? Sim. Se a gente tem condições na escola, sempre deixa para a criança fazer. Sempre deixa para a criança criar, produzir. E o professor entra ali como um mediador, né? Muitas vezes vai ter que ensinar um pouquinho do software ou do recurso ali, mas o principal, daí sim, a gente está cumprindo bem o que o construcionismo fala, né? A criança aprendendo, mediada por tecnologia e produzindo algo. Mas se eu não tenho recurso na minha escola, aí eu posso pensar na ferramenta, né, para que eu use ela a partir dos meus objetivos, né? Então, eu, enquanto professor, vou sentar na frente do meu computador, vou produzir, vou criar também, né? Então, de ambos os lados há protagonismo, né? Seja do professor produzindo ou das crianças produzindo, e há um estímulo à criatividade, à autonomia, a, ao fortalecimento da confiança de ambos. Se o professor produz um livro-jogo e trabalha com os alunos, isso também vai gerar nele confiança. Poxa, olha que legal, né? Eu me tornei autor da minha história, criei a minha história, né? E se isso é feito com os alunos, perfeito. Eles são os protagonistas do processo, de todo o processo. E eu estou ali só mediando, o que é muito legal de observar na prática. Muito legal. Fernando, não tu acredita que nós já estamos quase atingindo mais uma hora? Daqui a Tempo pouco voa. vamos contar de novo. Tempo voa. Vamos nos organizar para não acontecer de novo, né? Então, até lembrando que existem muitos tutoriais, né, Fernando, na internet hoje em dia que contribuem muito com o trabalho do professor, né? Inclusive para criar esses, não sei se exatamente essas ferramentas que o Fernando trouxe, mas muitas ferramentas, né? E vai contribuindo com essa formação do professor, onde ele vai adquirindo essas habilidades aos poucos. Mas como tudo na vida, tem que praticar, né? Tem que praticar, tem que buscar, né? Ir atrás, né? Ir em busca. Gostaria, então, de, primeiramente, antes de eu trazer a próxima live que eu ia vir, agradecer imensamente, Fernando, a tua participação nessa live, a tua disposição em conversar, né? A gente sempre faz uma organização, né, pessoal, antes das lives, para algumas conversas, até chegar, então, gerar essas reflexões a todos vocês. E, com certeza, a participação de cada um de vocês é extremamente importante para que nosso diálogo aconteça e a gente é muito grata pela participação de cada um. E, Fernando, mais uma vez, muito obrigada, de verdade, por tua participação, tua disposição. E assim, você é muito bem-vindo sempre no Protagonizar, né? Suas orientações, o seu conhecimento é valiosíssimo, como a gente já falou antes, sua generosidade, né?
Até a Lara comentava aqui, eu não consegui ler todos os comentários, mas ela disse, o Fernando explicando parece tudo tão fácil, tão simples. E é isso que tu gera nas pessoas, Fernando. Obrigado. Então, eu te agradeço muito. Queres falar mais alguma coisa antes de eu... Sim, sim. Muito obrigado, Jerusa, né, por essas palavras tão especiais, tão gentis. Então, foi um prazer imenso, né, iniciar essa discussão aqui contigo. Né, como tu falasse, né, a gente foi discutindo para chegar, né, num ponto, né, de discussão, de informação bem bacana. Te agradeço muito ao convite, né, ao espaço. Foi uma conversa muito legal, né? Eu adorei estar aqui com vocês. Quero agradecer também as pessoas que participaram aqui conosco, que mandaram os comentários, né, que mandaram os abraços ali. Muito obrigado a todos, né? E de coração agradeço essa participação, o interesse de vocês. Queria mandar um beijo para todo mundo, para os meus familiares. Aproveitar e mandar um beijo, né? Muito obrigado pelo incentivo, né? Muito obrigado por terem compartilhado também, né, essa nossa informação, dessa live hoje aqui também. Eu fiquei muito feliz de ter participado, muito grato. Né? Eu espero de verdade que tenha contribuído também um pouquinho para que a gente possa seguir dialogando, né, nesse caminho que a gente gosta tanto, que é o caminho da educação. Tá certo? Muito obrigado. De coração, muito obrigado. A gente fica bem feliz porque a gente percebe, Fernando, que gerou muitas reflexões. O pessoal fez vários comentários positivos com relação à tua fala, né, que sempre nos traz muitos esclarecimentos sobre as tecnologias de uma forma, como já foi falado, muito sensível e generosa, assim, e a gente aprende, então, a ter um olhar, digamos assim, até mais amoroso, né, com relação às tecnologias. Sabendo, claro, dosar a questão da interação presencial e da interação através das telas e tudo mais. Então, assim, eu queria também convidar vocês para na próxima quinta-feira, dia 2 de julho, às 20 horas, nós faremos nossa próxima live, que terá como tema as práticas de letramento nas vivências e experiências das crianças pequenas. Será com a professora e coordenadora Josiane Reis, que está presente em nossa live, nossa querida Josi. E ela, então, fará esse diálogo com vocês. Mandem as suas perguntas lá na caixa de perguntas que eu vou disponibilizar a partir da semana que vem, lá no Protagonizar, no Story. E, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela presença de todos. Um beijo grande e continuem. Vou tentar colocar aqui no feed do Protagonizar essa nossa conversa. E continuem ligados no Protagonizar, que a gente sempre vai gerando essas conversas, esse diálogo com vocês. Obrigada, Fer, obrigada. E obrigada a todo mundo que participou. Fiquei muito feliz. Até a professora Heloísa, da Unifeb, estava aí, que foi minha professora querida. Sua colega de trabalho, né, Fernando? Uhum. Que legal. Muito obrigada, pessoal. Um beijo, então, para todo mundo. Espero vocês na quinta-feira que vem, então, às 8 da noite. Valeu, Obrigada, pessoal. Valeu, Fernando. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau.